Então, vamos entrar aqui nesse ponto e vamos lá. Apenas um sumário aqui, nós temos a introdução, metodologia, vou apenas demonstrar ali rapidamente 3 linhas de pensamento que eu segui, e a formação missionária, lições de um pioneiro, e aí eu vou entrar com as considerações finais. Então vamos lá. O ano de 2024, ele figura num ano importante, porque neste ano nós comemoramos 150 anos do envio do nosso primeiro missionário oficial, né? Já que Hannah B. More e Michel Belina Tchaikovsky foram antecedentes a ele, mas não de forma oficial, né? É só uma questão de curiosidade. Hannah B. More, ela já era missionária quando se converteu ao Adventismo, isso em 62, e o Tchaikovsky nele foi posteriormente de outras formas. Eu vou comentar um pouquinho sobre ele. Vamos lá. Então, linha condutora. A linha condutora da pesquisa, baseada no aspecto histórico dela, só que não tem como botar 10 minutinhos, não? Sim. Nem 10 minutinhos aí, vamos pesquisando. Vamos lá. Então, a linha condutora, cada passo em direção ao alvo, ele é sustentado pelo anterior. E assim é na história, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no departamento que é histórico e eu aprendi muito disso. Ou seja, cada passo ele necessita de um antecedente para que você avance. E nas nossas missões não poderia ser diferente, né? Aqui a gente tem Jó capítulo 8, 9 e 10 falando um pouco sobre isso, para nós olharmos para as gerações anteriores e perguntar para elas, crescerem a experiência a partir do que já foi construído, né? E o nosso objetivo baseado nisso, orientado por esse tipo de raciocínio, então é explorar os princípios, lições, métodos e conceitos que podem contribuir para o aperfeiçoamento das missões globais, tal como dos missionários visando o cumprimento do propósito de pregar o Evangelho eterno, como nós reconhecemos, né? E a metodologia, né, uma análise bibliográfica. Então, eu fiz um levantamento de várias obras que trabalham a vida de Andrews, como é que foi esse processo, e alguns autores que eu vou destacar aqui, que é o Virgil Robson, Gilbert Valentine, Fábio da Silva, um mestrando, né? Foi orientado, mestrado na realidade já, ele foi orientado pelo pastor Extenso, e aqui, sobretudo, o próprio Andrews, né? Algumas declarações dele próprio, que é algo muito importante para quem está desenvolvendo a pesquisa. Essa é a fonte primária, né? É o próprio objeto falando sobre ele mesmo. Então isso tem um peso muito importante. Então vamos avançar aqui. Quem foi Andrews? Andrews foi um pastor, missionário, escritor, erudito, amigo íntimo de Tiago e Ellen White, né? Segundo aqui a nossa enciclopédia, a gente também a enciclopédia de Ellen White, ela fala que ele foi presidente da Associação Geral e editor da revista Herald. É um homem que teve muita experiência e envolvimento com a igreja, né? A gente vai explorar um pouquinho melhor. Eles saíram quando que foi seu envio, né? Dia 15 de setembro de 1864, aproximadamente um mês de viagem, então eles vão chegar na quinta-feira, 16 de outubro de 1874, né? Então, os irmãos de Ademar Willeman, que era um dos seus colegas ali de trabalho, né? Seria o seu intérprete posteriormente, estavam ali seus 2 irmãos esperando. Então, essa foi a viagem que eles realizaram. E uma pergunta, né? Andrews foi desacompanhado? Não, né? Ele foi com Charles Andrews, seu filho, um adolescente naquela época, 16 anos, e Mary Andrews, que era uma criança, e, como eu já falei aqui, o intérprete. Vamos lá. Nós iremos começar falando sobre formação missionária. Uma introdução, né? A efetividade da missão vai além da estrutura de apoio organizacional. Então, muitas pessoas pensam na igreja como organização, né? Mas se você tem uma boa organização, mas você tem um péssimo trabalhador, não adianta muito, né? Então, uma boa organização missionária precisa de bons missionários. A igreja hoje investe bastante, a igreja desenvolve bastante coisa e a gente precisa ter bons missionários que tenham um perfil adequado para cumprir o propósito, né? Então, esses 3 aspectos que nós iremos trabalhar na formação missionária de Andrews é a formação espiritual, identidade missionária e desprendimento pela obra. Apenas um estudo de caso rápido. Eu falei sobre Michel Belina Tchaikovsky, né? Ele também foi um dos nossos missionários, teve um certo progresso, mas até mesmo os autores dizem que é questionável até que ponto esse progresso ele foi, né? Ele foi positivo, negativo, né? Tem os seus poréns também. Então, aqui ele desenvolveu seu ministério em 1864, não teve apoio de líderes, e o que ele fez? Ele foi insistente. A gente já trabalhou um pouquinho sobre ele aqui, eu não vou me delongar muito, mas ele convenceu,
né, os adventistas, os líderes do advento cristão que guardavam o domingo para financiarem sua missão. Ele foi um ex-padre convertido, então o seu discurso era muito bonito, né? Quando a gente vê um padre chegando na igreja, olha, eu me converti, né? Então ele conseguiu persuadir e eles, de forma, né, definitiva, o enviaram, né? Eles deram subsídio para que ele fosse realizar a sua missão, sendo que chegando lá, ele não pregou a mensagem deles, e sim a mensagem adventista, né? Mas ele não atribuía esses ensinos a Yahshua. A gente vê alguns problemas aqui de dificuldade que ele tinha, tanto no sentido teológico, né? A gente sabe que em 64 a gente ainda estava desenvolvendo, né, alguns aspectos doutrinários também, então a igreja estava em formação, né? A gente tem ali o 63, a organização da igreja, mas ainda assim a gente tem esse processo, né? A igreja estava recém-formada, então muitas contribuições ali ainda seriam necessárias, embora a gente tivesse ali suas principais bases doutrinárias, né? Avançando aqui, os líderes questionavam alguns aspectos: administração financeira, disposição em seguir instruções, né? E mais precisamente sua devoção à mensagem do terceiro anjo, né? E essas atitudes, segundo Schwartz, segundo o livro, prejudicaram em grande medida a sua missão. Então é apenas um caso para demonstrar como algumas dificuldades, né, pessoais dele, né, alguns equívocos que ele cometeu, essa disparidade de estar conectado com a instituição, né, ele não estava alinhado com aquilo que a igreja adventista pensava e praticava, né, ainda que fosse alguns pormenores, e isso causou problemas. Então vamos aqui então para o nosso objeto de estudo, que é a vida de Andrews, né? Um plano de fundo importante dentro da nossa cosmovisão adventista, né, do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, por que eu preciso de uma formação espiritual para me evangelizar? Porque não é baseado apenas em recursos, metodologias humanas. Nós estamos num grande conflito. Você não vai lutar simplesmente, eu citei isso aqui, né, Efésios 6,12, que nossa batalha é contra os principados e potestades. Entre os não e a Europa, somente enfrentar seres humanos, ou resistência humana ou externa. Ele estava ali diante de demônios, né, principados que queriam impedir o avanço da missão, impedir que a luz chegasse no lugar que estava dominado por trevas. Então, essa demonstra-se a importância de uma formação espiritual, né? Em contrapartida também nós sabemos, né, que aqueles que estão conectados com o Mestre, a gente vê em Marcos 16, 15 a 20, que o próprio Cristo, né, ele envia-os, mas eles colocam também porque ele vai. Cristo está na missão. O Pai, o Filho, o Espírito e toda a construção, eles estão em missão. Nós precisamos estar conectados com eles. Então, 4 elementos: oração, estudo da palavra de Deus, amor a Deus e ao próximo e fidelidade ao propósito. Andrews, no sentido da formação espiritual, se destaca nesses 4 pontos, pelo que eu avaliei, né, e consegui aqui resumir. Então, dentro do âmbito da oração, Andrews era um homem de oração. Segundo Virgil Robson, desde cedo ele adotou um hábito de levantar-se às 4 horas da manhã, cerca de uma idade de 11 anos, e passava 2 ou 3 horas antes do café da manhã estudando a Bíblia e orando. Esse era um homem que tinha uma vida de devoção. Ele gostava, ele realmente se apaixonava em suas horas com Cristo, em suas horas com Deus. Mas talvez você me diga, mas como é que eu poderia fundamentar a minha fé num ser humano, né? Então, apenas para a gente fundamentar no exemplo de Cristo, eu trouxe um comentário de Ellen White. O alvorecer encontrava muitas vezes em algum lugar. Quem? Cristo, em oração, com cânticos, saudava a luz da manhã. Esse exemplo seguido por Andrews não veio da cabeça dele, ou de um homem fanático, mas de um homem que entendia os princípios bíblicos cristãos de ter uma devoção de qualidade, né? Então, fazendo aqui uma comparação para fundamentar e sustentar a devoção de Andrews, né? Então, vamos lá. Então, ele deixou esse legado, né, apenas para trazer essa síntese aqui, de que para que eu possa subsistir no campo missionário, eu preciso viver a missão e andar na presença do maior missionário. Avançando aqui, o estudo da palavra de Deus, né, fazendo essa ponte, como citado anteriormente, ele não somente estava orando naquelas horas, ele estava também estudando a Bíblia, né? Era uma atitude que ele estava desenvolvendo ali. Ele diz que esse é um aspecto muito importante, né? Vou ampliar um pouquinho essa percepção. Segundo Fábio Ferreira, ele diz que o objetivo de Andrews não era apenas buscar os detalhes, pesquisar a Bíblia, os versos, e compor teses e linhas, embora ele de fato fazia isso, é que diz que ele buscava com inspiração pessoal e diária, encontrando ali benefícios da comunhão com Deus. E desde moço sempre estava carregando sua Bíblia.
Então a Bíblia, para um bom missionário, né, um princípio, ela não deve ser uma ferramenta de trabalho. Né? O missionário não deve tomar a Bíblia apenas como recurso, né, onde eu vou utilizar ali pesquisas, não, mas deve ser um elo de relacionamento entre você, missionário, e o Criador. Né? Então, esse aspecto é muito importante e a gente percebe que Andrews tinha isso claro. Ele carregava a Bíblia até como um ato de preparo e também, eu diria que até um carinho especial, né, por estar ali sempre com a palavra de Deus. Consequências do estudo e da oração, consequências da comunhão, o amor a Deus e ao próximo. Isso aqui não surge do dia para a noite, nem é algo herdado humanamente, sendo que a nossa natureza é pecaminosa, né? Então até coloquei o texto de 1 João 4,8, né, do conhecimento de Deus, né, aquele que conhece a Deus, aquele que desenvolve o amor na comunhão, nesse processo, né, que foi o que Andrews desenvolveu. Olha essa citação de Andrews, que interessante. Aqui em 1875, ele diz: agora é o grande desejo do meu coração pregar a Cristo na língua francesa, com liberdade para ver pecadores convertidos a Ele. Então, isso aqui tem que ver com amor, Andrews amava de fazer. Não era aprender o francês, né, por questões de orgulho, para um desenvolvimento intelectual, para demonstrar que eu aprendi um novo idioma. Não, mas eu aprendi um novo idioma. Qual a tua motivação? Pregar a Cristo em francês, alcançar essas pessoas. Então, a gente percebe que até mesmo a nossa comunhão, ela renova a nossa motivação. Né? E Andrews, ele tinha isso bem claro, né? Ele tinha uma missão centralizada, né, em Cristo. Isso é essencial para a missão dele. E ele desenvolveu esse amor ao próximo. Uma outra ponte aqui para a fidelidade ao propósito. E com isso eu vou seguindo para fechar essa primeira porção. Aqui diz que não adianta ter tudo isso, todos esses desenvolvimentos, se você nem começa a missão, ou se você não termina ela, né? Então, eis a importância da fidelidade ao propósito. E eu coloquei esse tópico pensando na nossa realidade missionária. De muitos missionários que não vão por algum tipo de medo, por estarem presos à sua terra natal, e de outros que vão, mas em breve retornam, porque ainda não desenvolveram esse aspecto que nós vamos extrair aqui do perfil de Andrews. Então, desde sua juventude, seu tio Charles, um homem de poder, pagaria sua formação profissional, né, com o intento de tornar um advogado, um político promissor. Então, naquela época ali, a família dele tinha algumas pessoas influentes, e de maneira especial, ele recebeu essa proposta, né? Ou seja, eles viam em Andrews o futuro. Andrews era um rapaz habilitado. Então eles falaram: olha, eu vou investir nele. Mas é interessante, assim, sem titubeios ou vacilações, declinou da proposta que lhe foi dirigida. Jamais haveria de permutar a sua fé na palavra de Deus por uma honrosa cadeira do parlamento, que é uma citação de Enoque de Oliveira. Então, depois desse convite, dessa boa proposta, né, financeiramente falando, até mesmo uma carreira, Andrews já tinha em mente aqui o propósito de Deus para ele. Andrews já tinha no coração dele a missão de Deus. Então, esse é um propósito dele. Ele poderia ter seguido aquela carreira e hoje eu não estaria falando sobre ele. Hoje eu estaria falando sobre outra pessoa, né? Mas naquele momento ele decidiu firmeza, ele teve firmeza em relação àquilo que Deus esperava dele, né? E a gente vai avançar aqui nessa síntese, né? A vida de Andrews se mostrou um grande reflexo dos ensinos de Jesus, né? A vida espiritual tem que ser baseada nisso e deve ser considerado um modelo de inspiração e formação espiritual, né? E o missionário que continuar conectado com Deus, ele vai poder ter resiliência comunicada por ele, né, para chegar até o final. Então, esses aspectos são importantes e devem ser considerados, né, por cada missionário. Compreensão da identidade missionária, outro tópico extremamente importante, né? A gente vai tomar aqui o próprio movimento adventista como exemplo, né? Um elemento fundamental que marcou o desenvolvimento das missões, das nossas missões, foi justamente a nossa compreensão teológica, né? Então, nós precisamos entender, imagine uma ilustração rápida aqui, imagine que é uma vila que se enchem vários galões de água para que eles sobrevivam. Eles colocam essa responsabilidade sobre uma moça que já tinha essa responsabilidade. Chegando lá no poço, né, eles falam assim: você precisa voltar com os galões cheios o mais rápido possível, todos estão morrendo. Então ela volta com vários galões cheios de terra e todos eles morrem, porque ela não entendeu qual que era a identidade dela, o propósito dela era encher água, né? Não era encher o galão por completo com qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente falha nisso.
A gente tem várias estratégias missionárias, vários meios missionários, mas a gente não chega no nosso propósito, porque a gente não entende a nossa identidade, o que nós devemos realizar. Então aconteceu isso com a igreja, né? Segundo Gerhard Denster, existiu entre os adventistas uma noção de que a porta de Mateus 25:10 havia sido interpretada, né, como porta da graça, havia se fechado, né, no 10º dia do 7º mês de 1844. Então Gerhard, ele comenta aqui, né, que essa percepção, ela restringia a possibilidade da missão avançar. Ou seja, se aqueles que não participaram até aqui do movimento milerita se envolveram, aqueles que rejeitaram a mensagem, se eles agora não podem mais receber a mensagem, se eles já acabou a chance deles, eu não vou mais pregar. O que eu vou pregar? Eles estão perdidos. Isso traz implicações para a missão, sim ou não? Isso muda a missão? Então, aqui uma distorção teológica, né? Então, somente quem se envolveu com o movimento por cristão. Por exemplo, o calvinismo, né? Onde eles acreditam que todos já estão predestinados por Deus. Você vai ver que isso vai envolver, pensando aqui na missiologia deles, na metodologia deles, isso vai fazer toda a diferença, né? Eu vou pregar que esse aqui está salvo, está perdido, eu não sei, né? Mas eu estou salvo. Então, são aspectos que a gente precisa levar em consideração. E qual que é a solução para essa problemática que eu coloquei aqui para vocês? É justamente o resgate da identidade, né? Então, uma das características principais do remanescente é a pregação. Então, em Apocalipse 14, 6 a 12, está o cerne da mensagem, né? Nós precisamos proclamar a todo mundo, né, alertando para a hora do juízo. Então, outra citação aqui de Richard Wandel, que demonstra essa identidade adventista. Isso precisa ser levado em consideração, né, para nós desenvolvermos isso. Até porque naquele momento eles estavam pensando na pregação apenas para o norte. E eu vou trazer aqui esse panorama total aqui. Então, o povo de Israel presente uma missão centrípeta. E aí a gente vê a igreja de Cristo já com uma missão centrífuga, né? Centrífuga, eles vinham até o povo de Israel. Agora, Cristo está enviando, né? Isso é o que tem mais que ver com o povo remanescente. Então, há várias portas aqui, a gente não vai, o objetivo não é explorar esses aspectos, mas apenas para a gente entender, né, aqui um pouquinho da nossa abordagem missionária. Nosso desenvolvimento missiológico. Então, aqui proposto por Alberto Tim, a gente tem aqui a missão, em 1844 a missão ficou restrita à América do Norte, né, e por vários aspectos. Em 1874, a missão a todos os continentes. Se abrem as portas para que missionários saiam para todos os continentes. Em 1901, missão a todos os países. E hoje, no presente momento, depois de 1901, né, a igreja desenvolveu a missão a todos os povos. Porque em cada país existem várias tribos, línguas, né, e nós precisamos alcançar a todos eles. Então, esse aqui é o desenvolvimento da nossa igreja. Isso aqui tem que estar claro na mente do missionário, isso aqui tem que estar claro na mente dos líderes, né, de cada um de nós, esse desenvolvimento. A gente precisa entender isso, que nossa missão ela é ampla, né? Ela é crescente. Começa em Jerusalém, mas vai até os confins da terra. E apenas para nós termos aqui, Andrews era um exemplo acadêmico, né? Segundo George Knight, Andrews foi em muitos aspectos o erudito mais capaz do primitivo adventismo, né? Então, o nosso primeiro missionário era acadêmico, ele era um homem estudado, uma referência, né? Que contribuiu grandemente para o desenvolvimento doutrinário, né? Da igreja. E apenas para a gente pensar, né, como uma ideia central, que o progresso da missão ele está intrinsecamente ligado à compreensão teológica adequada. Portanto, é importante que nós, líderes, membros, né, tenhamos em vista isso, a nossa identidade bíblica, para a gente continuar avançando. Temos uma análise, né, uma problemática que é que os missionários não precisam de muito conhecimento, eles estão indo para um local onde as pessoas nem ouviram falar de Jesus, né, e na verdade, muito pelo contrário, né, a nossa ação, a nossa aplicação é não ser negligente com aprofundamento teológico. Muito pelo contrário, a gente deve buscar diligentemente o amadurecimento da nossa fé. Então, se você ainda tem essas dúvidas, né, nesse sentido, o missionário precisa ter isso bem amadurecido. Quem ele é? Quem é a igreja adventista? Né? Qual o objetivo da igreja adventista? O que nos distingue, né, não somente como também adventistas, mas como cristãos de outras culturas. Né? Apenas aqui para uma sugestão de estudo pessoal e contínuo, né, na Palavra de Deus, o Espírito de Profecia, livros teológicos. Manuais da igreja, a gente tem o mais famoso que é o Passaporte para a Missão, artigos acadêmicos, comentários bíblicos, treinamento oferecido pela IAGE, as missões, né? Nós temos geralmente em associações, em faculdades, e aqui publicações gerais da igreja. Então, uma síntese da compreensão da identidade missionária,
Então, a partir das referências, constata-se que a má interpretação da teologia, ela implica, né, e pode afetar substancialmente o avanço da missão, tanto a nível institucional, como a gente deu exemplo, como também individual, que a gente percebe aí também em Tchaikovsky, né, a diferença que essa compreensão faz. E o conselho bíblico é para nós estarmos preparados para dar razão daquilo que a gente crê, como Andrews foi um exemplo disso. Né? Então, o desprendimento pela causa, a gente vai trabalhar agora esse último tópico nesse aspecto aqui, e a introdução à experiência de Andrews é uma grande inspiração nesse ponto. Aqui é uma ponte, né? Considere a dinâmica do trabalho missionário no mundo todo, o local onde você conhece. Agora considere essa dinâmica numa missão transcultural. Né? Então, esse desenvolver, esse desprendimento pela causa, ele se torna ainda mais necessário, né? Principalmente pensando num campo que você não conhece. Uma pergunta: é fácil para um missionário deixar a sua pátria? Será que foi fácil para Andrews, né? Já que ele era um homem experiente, um homem que já havia vivido muito, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho para vocês entenderem a bagagem dele, né? Por que a gente está trabalhando aqui com ele. E quando chegou o momento de Andrews tomar sua decisão, segundo Virgil Robson, né? Ele não encontrou facilidades. Andrews não recebeu o chamado e foi como se não houvesse o amanhã, né? Como disse popularmente. Mas aqui diz que quando finalmente chegou, por 2 anos, né, ele desfrutava da tranquila reclusão de sua casa, em Lancaster. Né? Charles e Mary estavam bem na academia, tinham acesso livre às bibliotecas, né? E ele estava trabalhando também. Ele tinha um empreendimento, ele estava aqui revisando o seu importante livro, História do Sábado, o Henrique conhece muito bem. Né? E esse estudo tranquilo, essa casa agradável, só para a gente, de forma mais objetiva aqui, delinear aqui. Então, havia perdido a esposa há apenas 2 anos. Ele estava, diríamos que um luto, né, de recentes 2 anos. Compartilhava um ambiente de consolo e paz para enfrentar esse luto. Mary e Charles estavam bem nos estudos, desenvolvendo-se. Ele tinha acesso livre a bibliotecas importantes da época e estava revisando o seu livro e deixaria sua casa agradável e teria que se preparar para dominar 2 ou 3 novas línguas aos 45 anos. Então, essa não é uma decisão simples, muito menos fácil. E só para a gente tomar aqui uma noção, geralmente o missionário, né, assim como Andrews, ele parte de 2 princípios, né, ou 2 estágios da missão que eu estabeleci aqui no artigo, que é o lar e o mar. Né? No lar, as circunstâncias frequentemente são mais favoráveis, né, a perspectiva de segurança, subsistência quanto ao futuro, né, rede de apoio nos amigos e parentes, acolhimento da pátria, estabilidade econômica, saúde mais estável. São algumas coisas que a gente pode retirar de Andrews e também no contexto mais geral, para passar para o próximo estágio, que é o mar. Né? Novas dificuldades que teve o campo missionário, marcadas pelas incertezas e dúvidas quanto ao futuro, críticas internas e externas, tanto da igreja quanto dos de fora, né? Saudade da pátria, insalubridade no seu trabalho missionário, certamente, e privações. Né? Então, há esse desafio de passar do primeiro estágio para o segundo. Deve ser considerado, né? Deve ser analisado. Então, Andrews encontrou esse desafio. Apenas uma citação para vocês perceberem a diferença que foi Andrews, um homem experiente, trabalhando há muito tempo no campo dos Estados Unidos, e que diz que Andrews diz: nunca em nenhum momento da América eu vi tão grande acúmulo de dificuldades como conhecemos na Europa, né? Demonstrando como é complexo lidar com o diferente. Então aqui, passado conhecido por desconhecido, né? Ele foi imprimir, ele que já tinha experiência como editor, foi imprimir ali as suas primeiras publicações da Saint-Leto, né, que é na Saga of the Times, ali que ele desenvolveu na Suíça, mas saiu tudo borrado, né? Ele percebeu que precisaria mudar para a Basileia. Ele conhecia sobre o assunto, mas não conhecia sobre esse assunto lá. O previsível é imprevisível, né? O Ademar Cullenberg, que era o seu auxiliar, depois ele escreve cartas falando para ele: olha, esse homem ele está trapaceando. Ele ficou enciumado com ele em determinado momento e começava a mudar as traduções daquilo que ele pregava. Né? Então, algo imprevisível, do seguro para o inseguro, né? As resistências dos líderes religiosos, ele encontrou bastante resistência, um domínio, né, eclesiástico, um complô entre a religião e o Estado. Então, alguns aspectos que envolvem a necessidade de desprendimento, você precisa enfrentar isso. Né? Como síntese geral do resultado, esse processo, apesar dos desafios, ele favorece uma profunda dependência por Deus.
Você não passa por um despedimento desse sem esse tipo de desenvolvimento, né? Então, apenas para nós trazermos aqui um princípio bíblico, que eu trago para mim, inclusive, hoje, né? Quando eu penso em missão, a gente percebe que, independente de quão perigoso o destino missionário possa ser, o lugar mais seguro para o missionário não é necessariamente no conforto do seu lar ou na pátria, mas onde Deus deseja que ele esteja, né? Ainda que seja o lugar mais perigoso do mundo, ali desfrutará do verdadeiro propósito salvífico para a sua vida. O lugar mais perigoso se torna o lugar mais seguro, né? Era o que estava aqui na história de Jonas. Essa exemplificação bíblica, né? Para a gente aqui fundamentar esse tipo de desprendimento, não como uma atitude de uma pessoa que está cometendo uma loucura, mas como alguém que entendeu o chamado divino, né? Isso é uma questão de fé. Indo aqui para a nossa última parte, por que extrair lições de Êndraos? O que eu poderia aprender com este homem, né? Só para a gente pensar um pouquinho aqui, ele é considerado um pioneiro, passou pela experiência refinadora do grande desapontamento, em 1844, tinha 15 anos nesse determinado momento, né? E ao fim de sua vida acumulou quase 4 décadas de experiência desde seu primeiro contato com a Adventismo. Ele serviu à igreja oficialmente por 34 anos, evangelista, teólogo, a gente já comentou um pouquinho, missionário, e desses 40 anos, quase uma década foi para o campo missionário. Então ele tinha experiência, né? Eu estou aqui apenas destacando aqui, quase uma década no campo missionário e todo esse trabalho, né, que ele desenvolveu. Então, apenas para a gente pensar um pouquinho, com que fundamento eu vou analisar a vida de um pioneiro? Porque eu, adventista, deveria analisar a vida de um pioneiro. Então, aqui Ellen White aconselha os que entraram na obra mais tarde e encontraram as coisas prontas nas suas mãos, deveriam pelo menos esforçar-se para pagar o débito que tem para com o Senhor e os obreiros que viveram antes deles, levando a verdade para novos territórios, até que chegue a todas as nações, tribo, língua e povo. Eu, brasileiro, não tenho o direito de não pregar para fora, sendo que um dia alguém pregou aqui para dentro, né? Nós estamos aqui hoje por causa de missionários que vieram, né? Lá no Centro-Oeste a gente tem histórias, conta a história desses missionários, e nós estamos aqui hoje por causa disso. E ela conta que a memória desses pioneiros, que é o trabalho que nós estamos realizando agora, deve ser conservada, e dos tesouros da sua experiência, os obreiros de hoje devem aprender a passar uma linha de trabalho, avançando para outra, seguindo os métodos declarados pelo Espírito Santo, em harmonia com Deus, sustentados por princípios ordenados na palavra, levando o combate ativo a novos campos. A missão precisa continuar, e nós iremos extrair, né, de pioneiros, de homens que tiveram mais experiência, de homens que passaram por essa experiência, que construíram os degraus que nós andamos hoje, e a gente precisa considerar isso. É um conselho dos testemunhos para nós, inspirado por Deus. Uma síntese, né, baseando-se no conselho inspirado, a obra missionária iniciada por Êndraos há 150 anos é um legado valioso, cujas lições permanecem relevantes até hoje. Nós precisamos aplicar esses princípios à nossa missão hoje, né, garantindo melhores resultados, uma missão mais sustentável e promissora. Isso é uma questão de preparo pessoal, né, de estrutura familiar e envolvimento com a missão, e aprendendo com os erros do passado. A gente vai chegar aqui nesse ponto. Então, 3 objetos, como eu falei para vocês: preparo pessoal, estrutura familiar e erros passados. Essas são lições gerais aqui, a gente vai delinear alguns pontos sobre isso. Então, o primeiro ponto, preparo pessoal, né? A gente abordou já as demandas presentes no campo missionário, são desafiadoras e exigem preparo, né? Apenas um pressuposto: é evidente, a missão é sustentada por Deus, pela provisão divina, mas o chamado de Deus e sua impotência não anulam o esforço e preparo do missionário. Só porque Deus tem todo o poder do mundo, isso não quer dizer que eu não preciso me preparar, né? Muito pelo contrário. Então, a fundamentação bíblica, eu peguei aqui do nosso professor, né, Prestes, já recebemos aula dele, e ele fala um pouquinho sobre a cosmovisão e maturação, o trabalho de Deus, um dos grandes missionários bíblicos. Nossa maior referência bíblica, né, de missionário é Paulo, e que diz que ele levou vários anos, né, para que essa maturação fosse desenvolvida. Deus não chamou ele, vai no outro dia, né, vai a tal local, você está preparado. Deus preparou ele, exige um processo, né? É bíblico esse preparo. Fazendo essa ponte, já que nós vemos em Paulo essa nossa referência, esse tipo de modelo de preparo, com Êndraos não foi diferente. Conosco não será diferente, né? Então, apenas alguns exemplos de Êndraos. Ele teve dificuldade de saúde, muitos pioneiros adventistas tiveram dificuldade de saúde no princípio de sua jornada, né? Mas eles contornaram isso,
e continuaram estudando. Aqui diz que Andrews estudou por conta própria, né? E a gente tem aqui, ele diz que ele havia sido abençoado com esse dom, mas esse dom precisava ser desenvolvido, né? Deus capacitou-nos com dons que precisam ser desenvolvidos para a atuação no campo missionário. Então, aqui diz que ele não foi à Europa sem nenhum preparo ou experiência, né? Aqui a gente tem uma citação de Lorde de Oliveira, diz que foi sob a orientação de Andrews que a IAD alcançou um dos mais assinalados triunfos no oeste dos Estados Unidos. Então, ainda assim, no seu campo, né, na sua Jerusalém, biblicamente falando, ele teve o trabalho dele teve uma significância enorme, né, para a igreja. Então, aqui, segundo Renato Stencil, aos seus 20 anos, ele escreveu seu primeiro artigo na revista The Present Truth. Então, um exemplo que ele estava desenvolvendo e aperfeiçoando os seus dons para a igreja, né? Então, ele estava desenvolvendo isso na igreja. Para a gente terminar esse primeiro ponto aqui, cada missionário deve buscar desenvolver suas habilidades, né? Então, essa é uma responsabilidade nossa, né, de experiência, de conhecimento. Nós devemos nos habilitar para conseguir realmente acessar campos diferentes, personalidades diferentes, linguagens diferentes. E isso exige preparo, né? Então a gente não pode negligenciar esse tipo de preparo, ainda que tenhamos dificuldades, nós devemos avançar. Então, a estrutura familiar, né, a missão desempenhada por Andrews na Europa não foi iniciada sem nem mesmo ter levado adiante o auxílio da sua família. Isso aqui precisa ser considerado, né? Então, qual que era a família de Andrews? Só para a gente esclarecer esse ponto. Segundo a enciclopédia adventista, ele foi casado com Angelina. Fiz o cálculo aqui, mais ou menos 16 anos de casado, né? Eles tiveram 4 filhos, Charles, Mary e 2 outros filhos que morreram prematuramente, né? Infelizmente. E sua própria esposa, como eu já citei, ela morreu em 1872, né? Antes do envio. Então, no contexto da Europa, né, Andrews foi viúvo e seus filhos órfãos, né? Essa é uma problemática também que a gente encontra nesse contexto dele. E segundo aqui, o Ronald Redville escreveu na Suíça: os filhos de John proporcionaram a ele um apoio emocional inestimável e assistência prática, né? Esse é o tipo de diferença que os filhos, o tipo de apoio que foi construído, né, pela família de Andrews para ele naquele contexto que estava vivo, né? Então eles desenvolveram várias atividades aqui, né? Tanto Charles, que ficava responsável por comprar, fazer as compras, né? Mary preparava os alimentos, mesmo perdendo a mãe tão nova, né? Não conseguiu desenvolver essas habilidades, né, de forma completa, e havia aí uma demanda difícil deles lidarem, mas os dois eles estavam apoiando o pai, né? Aqui diz, para a gente falar um pouquinho sobre Charles, né, metade de cada dia Charles trabalhava no escritório de impressão, aprendendo o ofício, na outra metade ele estudava francês e alemão e auxiliava seu pai nas leituras, né, das provas. Outro aspecto aqui, um comentário de Andrews, né, sobre seu filho: ele é perfeitamente estável e tranquilo e não me causa nenhum problema. Ele é meu companheiro de dia e de noite e parece preferir a minha companhia de outras pessoas jovens, né? Então, para a gente demonstrar esse tipo de afeto, de companheirismo que um missionário como Andrews necessitaria nesse campo, né? Agora, Mary Andrews, ele comenta que ela não gostava de dormir sobre cobertores de penas, né, mas se saía bem com a língua francesa. Ela costumava ler as provas de jornais de seu pai. E aqui diz que o próprio irmão Alfred, né, cuja língua materna era o francês, em suas revisões era superado por ela, né, em alguns tipos de correções ela encontrava erros que nem mesmo ele havia encontrado, né? Ela desenvolveu dons e habilidades para auxiliar na revisão e também na composição tipográfica com Charles. Avançando aqui para os nossos últimos pontos, né? Ela morreu no dia 27 de novembro de 1878. Andrews assinala seu trabalho como insubstituível, né? Eis uma questão: como que nós iremos substituir o trabalho que a minha filha, né, uma adolescente, estava desenvolvendo? E nós encontramos aqui nesse contexto de estrutura familiar um exemplo, né? Então, levando os seus filhos ao envolvimento, ao engajamento com a missão, ele estava realizando um trabalho em família. E esse tipo de preocupação, né, deve ser desenvolvido por nós, por parte dos missionários, por integrar a sua família na obra missionária. Para a gente fundamentar isso aqui, nós temos um texto de Ellen White, onde ela diz que nossos lares devem estar em ordem e esforços sinceros devem ser feitos para interessar cada membro da família em empreendimentos missionários. Devemos buscar engajar as simpatias de nossos filhos no trabalho sincero pelos não salvos, para que façam o seu melhor em todos os momentos e em todos os lugares, para representarem a Cristo.
Há um apoio para o trabalho, envolvimento, muitas pessoas não fiquem Andrews estava usando seus filhos, né? Por que ele está usando seus filhos para trabalhar por ele? Na realidade, muito pelo contrário, isso aqui é algo extremamente positivo, né? Um exemplo, na realidade, que deve haver envolvimento dos filhos. Resultado, esta prática, né, na vida da família, desenvolverá esse amor, a salvação de almas, como a gente comentou, educando os filhos no serviço, até alcançar o mundo, né? Muitos buscam, antes de alcançar o mundo, né, desenvolver um núcleo de missão. Um missionário deve desenvolver o seu primeiro núcleo de missão, que é a sua própria casa. Né? Ele deve criar esse ambiente e fazer de sua casa o seu núcleo de missão. A gente vai traçar aqui, então, últimas lições de Andrews, que são os seus erros. Né? Embora os pioneiros eles tenham muito a contribuir conosco de forma positiva, infelizmente, como é humano, né, eles falharam e nem tudo foi aceito. Ela comenta, né? Os pioneiros cometeram erros, mas os fracassos aprenderam sabedoria. Aprenderam a evitar esses erros e perigos. E não serão eles, então, competentes para dar sábios conselhos? Né? Não são essas ilustrações uma fonte de conhecimento para nós controlarmos, mudarmos o nosso trajeto, mudarmos a nossa prática? Então, eu vou listar de forma rápida aqui os grandes inimigos da missão de Andrews na Europa. Primeiro, a começar pela negligência da saúde. Né? Então, pensando aqui em saúde, a maioria dos missionários hoje lidam com esse tipo de problema. Né? Um problema que eu acredito que hoje está mais trazendo maiores prejuízos. Então, apenas para a gente pensar aqui, né, Norman Collins vai comentar sobre isso. Ele diz que muitas das doenças enfrentadas pela família podem ser atribuídas aos seus maus hábitos alimentares. Então, os maus hábitos alimentares que contribuíam para o desenvolvimento das doenças. A gente tem aqui a economia exagerada da alimentação, refeições baseadas maiormente em carboidratos, pão branco, mingau, batata, com praticamente nenhuma fruta. Né? Não tinham dinheiro também, né, para economizar. Né? Então, o regime alimentar carente de vitaminas e, infelizmente, esse cenário culminou no adoecimento, né, e morte precoce, tanto de Mary quanto de John. Né? Para vocês verem a importância, né, da saúde nesse contexto. Né? Justamente como eu já falei no princípio. Né? Até mesmo nós temos uma subsistência melhor dentro da nossa casa, da nossa pátria, mas no campo missionário é diferente. Né? Essa lógica muda um pouco. Então, essa economia exagerada que ele teve, infelizmente, foi um prejuízo à família. Então, na prática, apenas para a gente pontuar que é importante isso, né? Apenas para a gente pontuar isso aqui é importante, né? Muitos missionários, na prática, não estão apenas sendo negligentes, mas é uma questão de sacrifício frente a uma deficiência local, né, de clima. Então, isso nem sempre é previsível. Né? Há sacrifícios também. A administração das decisões pessoais, né, que foi o contexto que você falou, era uma negligência, né, o fato da questão dos alimentos, da alimentação, numa tentativa de economizar mais. Mas a Conferência Geral, nos seus primeiros anos, né, ela tinha um déficit. Eles não estavam tão preparados para esse tipo de empreendimento. Então, os recursos não eram regulares. Os recursos não chegavam de forma regular. O que eles faziam? Ele colocava a economia no limite para que o trabalho continuasse. Então, essa é uma lição importante que nós devemos desenvolver em nossa administração. E para finalizar aqui, a desobediência à orientação profética. Né? Ele, infelizmente, como todos nós, né, seres humanos, também em alguns momentos foi resistente. Então, Ellen White diz aqui, em uma de suas cartas: eu aconselhei você a não voltar para a Europa sem uma esposa. Isso não foi da minha própria mente. O Senhor sabia que era melhor para você. Mas recentemente me foi mostrado que os erros e equívocos teriam sido evitados se você tivesse seguido este caminho. Eu mandei essa carta para ele em 1883. Né? Então, haveria possibilidade de contornar muitos desses erros, houvesse ele atendido, né, ao conselho dos testemunhos. Isso demonstra para nós também, hoje, né, como os testemunhos podem ser, né, uma base, um alicerce, uma orientação, um direcionamento. Né? Nós precisamos trazer mais disso, né, para os nossos treinamentos missionários e avaliar também quais são os tipos de conselhos que a Ellen White traz para nós. Então, como consideração final, né, apenas coloquei a citação de Crônicas, da necessidade de acreditarmos e colocarmos a nossa fé no Espírito de profecia, né, na revelação de Deus. Eu trago aqui a importância, primeiramente, né, eu vou fechar aqui então a minha apresentação,
Primeiro, a formação espiritual, como nós vimos, ela é tremendamente essencial dentro do plano de fundo do grande conflito. Isso precisa ser considerado, precisa ser praticado. E as disciplinas espirituais, elas precisam ser praticadas nesse sentido. Outro aspecto, né, da formação, a compreensão da identidade missionária. Outro aspecto tremendamente importante, o desprendimento pela causa é essencial, né? Então, todos esses fatores reunidos, né, eles demonstram como isso faz diferença. A estrutura familiar, como está a minha família. Não a minha família somente, quem sabe, uma construção, esposo, filhos, esposa, mas também a minha própria família pessoal, né? Meus pais, meus irmãos, como que isso anda? Isso também vai ter uma influência sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, não tenha dúvida disso, né? Isso precisa ser construído com muita sabedoria, né? E as lições precisam ser colocadas em práticas nesse sentido. Eu queria finalizar o nosso trabalho aqui com uma reflexão e um convite, né? Dado aquilo que foi trabalhado, né? Em 1875, a Ellen White destacou a necessidade urgente de missionários, afirmando que havia apenas um representante adventista no vasto campo missionário estrangeiro. John Davis Andrews era um excelente missionário, ela aprova ele como missionário, mas apenas um não era o suficiente. Hoje, este apelo ainda ecoa, não há senão um missionário nosso em todo o vasto campo dos países estrangeiros. Temos uma mensagem poderosa, a Igreja Adventista tem uma mensagem poderosa, nós carregamos nosso DNA uma mensagem poderosa, mas não é posta em prática. E ela conclui, não basta pôr simplesmente o dinheiro sobre o altar, Deus requer homens voluntários que levem a verdade a outras nações, língua e povo. É necessário se colocar, não somente colocar o dinheiro sobre a salva, mas a sua própria vida, né? E tudo que você tem para que a missão avance. E um convite final, entre os seus filhos descansaram. O campo missionário ainda há poucos missionários. E hoje, Deus tem um chamado especial para você se alistar nas fileiras do exército missionário, que levará a mensagem do advento até os confins da terra e concluirão por fim a missão. Eu acredito ser esse o desejo de Deus para mim e para você, que a igreja entenda o seu DNA, entenda a sua identidade, desenvolva, né, e aplique a experiência dos pioneiros à sua vida, para que a gente possa então concluir a missão. Hoje é isso que arde no meu coração, que estão as referências bibliográficas, e que Deus vos abençoe.